Vamos então dar continuidade a esse tema que a Gorete trazia, porque com o anúncio da extinção do Ministério do Trabalho, essas reações já começam em todo o país, mesmo antes do presidente Jair Bolsonaro assumir a presidência. Pois é, o que é absolutamente natural. O Ministério do Trabalho é uma imensa estrutura, com laços, com vínculos em todos os estados, são superintendências bastante robustas no aspecto administrativo. Então, essa reação mais corporativa, digamos assim, é absolutamente normal. A exemplo do que já aconteceu recentemente com a proposta de junção dos Ministérios da Cultura com a Educação. Houve protestos também e com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Inclusive, esse foi um recuo do presidente eleito e manteve, então, as duas estruturas. Agora, com o Ministério do Trabalho, a determinação é bem, assim, eu diria que até que é definitiva. Dificilmente haverá recuo nessa proposta, nessa ideia de juntar o Ministério do Trabalho com outra estrutura administrativa do governo federal, do futuro governo. E ontem já foi anunciado o nome do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para a presidência do BNDES. Ele foi ministro no governo da presidente Dilma Rousseff. Foi uma escolha pessoal, segundo o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está na conta de Paulo Guedes, é reconhecidamente um economista também liberal como Paulo Guedes, Elivaldo, e essa aposta para integrar a nova equipe na presidência do BNDES. Pois é, Nádia, nem cola aquela história, o ministro da Dilma, da era petista, do Palácio, foi agora compor a equipe de Bolsonaro. Essa história não cola muito, não. Joaquim Levy foi realmente ministro do governo Dilma Rousseff, mas foi para lá até a contragosto na época da própria presidente, porque tinha que fazer um ajuste severo na estrutura financeira do governo federal, não conseguiu êxito nessa missão e agora volta com um convite técnico lá do Paulo Guedes. Isso já aconteceu, inclusive, em governos do PT. Quem não lembra de Henrique Meirelles, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro governo ele foi presidente do Banco Central, ainda filiado ao PSDB. Então isso é uma mexida técnica que não interfere em nada na formação da equipe com repercussão política. Tá aí então Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda. Uma entrevista quando era ministro da Fazenda, inclusive, né? Exatamente, vai ser o futuro, vai ser o presidente do BNDES. E ontem o já confirmado ministro da Casa Civil no governo de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, disse que deixou escapar durante uma entrevista, num ato falho, de que Gustavo Bebiano, que foi presidente do PSL durante a campanha, está ele ao lado de Jair Bolsonaro, pode ser o secretário-geral da presidência da República. Depois ele recuou um pouco, aí disse, não, quem vai anunciar o presidente é ele quem diz, mas acabou soltando escapar, essa informação. Então, Gustavo Bebiano, presidente do PSL durante a campanha eleitoral, vai ser o secretário da presidência da República no governo Bolsonaro. Muito bem. E temos também um outro nome já sondado ontem da atriz Maitê Proença. Ela que também admitiu que foi sondada para a pasta do meio ambiente, mas disse que ainda não existe nenhum tipo de acerto. Confirmou apenas a atriz Maitê Proença. Ela é uma ativista, né? Ativista, relacionada à situação ambiental, muito embora não ligada assim, diretamente a organizações, a entidades, mas ela tem sempre atuado, ultimamente, inclusive, com esse apelo a questões relacionadas ao meio ambiente. E temos também já um nome sendo sondado para o Ministério da Saúde, Elivaldo. Exatamente. Luiz Henrique, deputado federal Luiz Henrique Mandetto, ele é do Democratas do Mato Grosso do Sul. Se for o escolhido, seria já o segundo deputado do Mato Grosso do Sul e do mesmo partido, o Democratas. Tereza Cristina, que também é do Mato Grosso do Sul e do Democratas, já foi anunciada como futura ministra da Agricultura. E aí o deputado lá do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, que precisa apenas de uma confirmação do presidente eleito Jair Bolsonaro. Isso mostra também, Nádia, que a escolha do ministério tem realmente fugido aquele critério, digamos assim, que tinha marcado aí as últimas escolhas, ou seja, de conversações diretamente com os partidos. Tem sido, de fato, uma composição suprapartidária em que a equipe do presidente eleito tem tratado não com partidos, mas com bancadas ou grupos que, de certa forma, têm relação com cada área que compõe o governo federal. Pois é, vocês veem aí a possibilidade de indicação de um deputado do Democratas, né, para assumir uma pasta tão importante, uma das mais importantes, que é o Ministério da Saúde.